de Abacuque é um livro muito citado, muitas vezes, em muitas pregações, muitas mensagens, mas muitas vezes a gente cita só os últimos versículos dele. Mas esses últimos versículos dele eles são baseados num contexto onde Deus, ele trabalhou com o profeta. Deus falou com ele, Deus ensinou ele, então, ele pôde fazer essa declaração que ele faz, que muitas pessoas conhecem, né, lá do versículo 17 do capítulo 3, onde diz, ó, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Quantas vezes nós já confessamos esse texto nos momentos de luta, de dificuldade? Nós temos esse hábito de pegar textos isolados da Bíblia e usar eles em momentos de dificuldade na nossa vida. Mas nós precisamos entender o que levou o profeta Abacuque a fazer essa declaração. Por que ele faz essa declaração? De confiança, de dependência, de esperança nesse Deus. E é sobre isso que nós queremos estar repartindo com os irmãos nessa noite. Será que realmente eu posso fazer essa declaração? Será que essa declaração do profeta Abacuque realmente tem sido a minha declaração todos os dias? Em todos os momentos? De confiança nesse Deus, mesmo que tudo vai mal, mesmo que nada dá certo, mesmo que todos estão contra mim, mesmo que eu não veja esperança nenhuma. Será que eu tenho realmente confessado isso? Minha confiança em Deus? Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, reconhecemos, ó Deus, o Teu amor por nós, porque o Senhor nos amou tanto, Senhor, que enviou Seu Filho unigênito, Senhor, a este mundo. E Ele viveu aqui como homem, se fez homem e habitou entre nós. E todos que o viram, Senhor, viram a Sua glória. E muitos testificaram que Ele era Deus, Ele era o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer as obras que Ele fez, somente se Deus não estivesse com Ele, Senhor. Mas Ele morreu na cruz, ó Pai, porque nós éramos pecadores, e o salário do pecado era a morte, mas Ele foi enviado pelo Senhor, para vir sofrer essa condenação que era minha, Senhor. Para sofrer essa morte que era minha, Ele morreu em meu lugar. Mas graças a Deus, porque a Tua palavra diz que quando Ele fosse levantado, Ele disse, eu vou atrair também vocês a mim. E nós cremos nisso, Senhor, que nós também fomos atraídos nele, naquela morte, para morrermos também juntamente com Ele, para a vida de pecado, Senhor. Para a condenação do pecado que era a morte. Nós também cremos, ó Deus, que o Senhor o ressuscitou. Os seus discípulos viram, Senhor, Ele ressuscitado. Tocaram nele. Viram Ele sendo levado aos céus. Nós também cremos, ó Pai, que Ele ressuscitou. E como a Tua palavra diz, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele, porque como nós tínhamos morrido com Ele, tínhamos sido sepultados com Ele,
estávamos nele, também na sua ressurreição, nós cremos também ressuscitamos com ele, para essa nova vida, Pai. Que não é mais segundo a carne, segundo o eu, mas é segundo a sua vontade. É segundo a vida que Cristo oferece. É uma vida que o mundo não pode dar. Oh, Pai, glorifica o teu nome, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha pensado em ler todo o livro, né? Mas se nós formos ler o livro, vamos demorar. Ler lá em casa deu 12 minutos. 12 a 14 minutos. Mas não vou ler, não. Todo o livro. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro, eu entendo dessa forma, é o que Deus me revelou. É o livro que traz a resposta para todos os nossos porquês. Porque muitas vezes nós, né? Somos questionados ou questionamos a Deus o porquê das situações. O porquê estou sofrendo. O porquê está acontecendo isso. Lembro que ainda na quarta-feira, à noite, quando estava ministrando o estudo, lá na Pedro Ocean, até tivemos que deixar o estudo preparado do lado para irmos para outros textos, porque antes de começar a mensagem, fomos também desafiados a responder. O porquê que Deus não curou o meu pai que estava enfermo? Tínhamos lá uma pessoa, não era da igreja, e perguntou, levantou esta questão, o porquê. O porquê as coisas ruins acontecem. Onde está Deus nos momentos das coisas ruins, das tragédias? Onde está Deus quando uma criança, um bebê, talvez está sofrendo abuso sexual, está sendo morto? Onde está Deus quando os homens de Deus que estão pregando o evangelho, às vezes estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo queimados vivos? Muitas vezes nós nos deparamos com esses porquês. E era isso. E é isso que o profeta Abacuque quer tratar conosco nessa noite. Por isso, ele começa no versículo 1 dizendo, o peso que viu o profeta Abacuque. O peso. O que ele viu, realmente o que ele estava vendo, era um peso, no sentido de ser difícil, no sentido de realmente gerar indignação, de gerar dúvida sobre a existência de Deus e sobre a bondade de Deus. Por isso ele começa dizendo, o peso que viu o profeta Abacuque. Às vezes, irmãos, vem esse peso sobre nós, de ter que responder, de ter que explicar, de ter que dar respostas às fatalidades, às crueldades, às maldades que estão acontecendo no mundo. E era isso que estava pesando no coração do profeta. Por isso ele, no versículo 2, ele começa, na verdade, com duas perguntas. E ele começa dizendo,
Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? O profeta começa fazendo uma queixa para Deus. A queixa que talvez muitos de nós fazemos todos os dias da nossa vida. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Eu vou buscar? Eu vou gritar? E o Senhor vai permanecer calado? O Senhor não vai responder? Quantas vezes, irmãos, nós estamos dessa forma? A gente colocando Deus na parede e querendo que Ele dê uma resposta para as inquietações do nosso coração. Até quando, Senhor, eu vou clamar e Tu não vai me escutar? Eu vou gritar violência e o Senhor não vai e não me salvarás? O profeta começa a fazer uma queixa. Uma queixa que muitas vezes nós também temos feito. Uma indignação que muitas vezes tem vindo no nosso coração. Ele diz no versículo 3, por quê? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver o vexame? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite contenda e litígio. Senhor, né? Queixas, e questionamentos. Era isso que estava indignando o coração do profeta. O povo de Israel, ele estava em vias de ser destruído. E o profeta já estava antevendo essa perseguição, essa dominação pelo inimigo. Ele já estava vendo o inimigo muito forte se levantar e vindo destruindo os povos. Então isso gerou uma inquietação no coração do profeta, porque certamente ele já havia clamado ao Senhor, ele já havia buscado ao Senhor, mas ele confessa, o Senhor não havia me escutado. Irmãos, será que Deus não escuta as nossas orações? Será que é possível Deus não escutar as nossas orações? Será que é possível um Deus que nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, enquanto ainda éramos pecadores, não nos ouvir quando nós clamamos? Não ter misericórdia de nós quando nós estamos sendo atacados? Será que é possível? Se eu não me engano, é Isaías ou Jeremias é que vai dizer, me ajuda aí, Felipe, o pastor Ani pode me ajudar, Isaías 59 ou Jeremias, os meus olhos não estão fechados, né? Meus ouvidos estão agravados para não poder ouvir as vossas súplicas. Mas, Isaías 59. Mas ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fazem com que seus olhos sejam encobertos. A única coisa, irmãos, que pode impedir Deus de não ouvir as nossas orações é nós não cremos em Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados e queremos ocultar os nossos pecados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e cremos em Jesus, certamente Ele ouve as nossas orações.
e Ele nos socorre. E aqui, quando o profeta está fazendo essa confissão, na verdade ele também tinha consciência de que tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que o povo de Israel estava passando, não era vontade do Senhor, mas era porque eles haviam abandonado o Deus verdadeiro para seguir os seus próprios corações. E por isso eles estavam vendo a iniquidade aumentar, a maldade tomando conta da vida das pessoas. E cada um sofrendo as consequências daquilo que ele mesmo plantou. Então não era a vontade de Deus. E quando nós não estamos na vontade de Deus, irmãos, a gente vai acabar, muitas vezes, vendo e passando por momentos que muitas vezes Deus não tinha preparado para nós. Mas nós, pela desobediência e pela incredulidade, passamos por eles. Não era a vontade de Deus que Israel estivesse em vias de ser invadida, de ser dominada, de ver o seu povo sendo morto, sendo destruído. Mas por eles não terem sido fiéis a Deus, agora Deus estava permitindo que o inimigo se levantasse contra eles. Deus, a Bíblia diz que Deus não pode fazer o mal e nem ser tentado pelo mal. Nenhum mal procede de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é bom e Deus é amor. E se o mal, irmãos, está prevalecendo, não é a vontade do Senhor. E era essa a inquietação do coração do profeta. Por que o mal está prevalecendo? Por que o Senhor está me deixando ver isso? Me está me deixando passar por este momento? É o versículo 4, porque por a iniquidade, o mal tem aumentado tanto, por essa causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Então, até quando? Por que me fazes ver a iniquidade e o vexame? Não há lei, o ímpio está perecendo. Nós vamos entender que não é a vontade de Deus. E essa é a primeira parte aqui do profeta Abacuque. Por que o mal tem prevalecido? E a outra pergunta é: até quando? Até quando o mal vai prevalecer? Diz: até quando, Senhor? O mal está prevalecendo, mas até quando? Até quando o mal vai prevalecer? Até quando? Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender com o profeta Abacuque é de termos um coração sincero diante de Deus. E se tem um lugar onde nós podemos confiar para apresentar nossas queixas é diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos cheios de dúvidas, cheios de porquês na nossa cabeça, e antes nós fazemos como o profeta Abacuque, íamos questionar, não de questionar, mas colocar diante de Deus as nossas ansiedades, como a Bíblia vai dizer, levando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Nós ficamos murmurando e andando de um lado para o outro. E o que o profeta Abacuque nos ensina é que quando nós estivermos passando por esses porquês da nossa vida, quando nós estivermos vendo o mal prevalecer, o ímpio prevalecer, nós estivermos vendo a perseguição, a maldade, o lugar onde nós devemos ir buscar resposta é em Deus, porque Deus tem a resposta certa para todas as nossas inquietações.
Jesus mesmo vai dizer lá, vinde a mim, Mateus 11, 28, todos os que são cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Onde você tem ido? Para onde você tem levado as suas incertezas, suas dúvidas, suas inquietações? O que você tem feito com elas? Abacuque nos ensina que todas elas têm que ir para Deus. Porque quando nós vamos para Deus, irmãos, Deus não nos deixa confundidos. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Lá em Jeremias 33, 13, ele diz, olha, invocar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se eu estou sofrendo, se você está sofrendo, se nós estamos padecendo, só tem um lugar para nós estarmos indo. É diante de Deus, pela fé em Jesus. Porque ninguém pode ir diante de Deus se não for por Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então, eu só posso chegar diante desse Deus pela fé em Jesus. E quando eu vou diante desse Deus, Ele não me deixa confundido. E o versículos 5 a 11, Deus responde ao profeta. E a resposta de Deus é esta. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Se os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, e farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Resposta de Deus. Outra coisa que Deus nos ensina aqui, irmãos, através do profeta, e da resposta que Deus dá ao profeta, é que muitas vezes, irmãos, a resposta de Deus para nós vai ser muito diferente daquilo que nós esperamos. O profeta, quando estava clamando a Deus e inquirindo Deus nesse sentido sobre o mal, sobre a iniquidade, sobre a violência, ele esperava que Deus viesse e desse a seguinte resposta, que é a mesma que nós queremos muitas vezes. Quando nós oramos para uma pessoa que está doente, nós queremos que ela seja curada. Quando nós oramos, quando nós estamos com um problema, nós esperamos que os nossos problemas vão ser resolvidos. Certamente também é essa a visão do profeta, e que o profeta está ali também pensando que Deus, eu vou para Deus, e Ele então vai responder segundo o meu coração. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, que os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E foi isso que Deus respondeu para o profeta Abacuque. Apesar de você estar vendo a violência,
apesar de você estar vendo o mal aumentar, apesar de você não estar vendo a justiça, ainda eu quero dizer para você que ainda eu tenho ainda mais notícias ainda para você. E a notícia é essa, que eu vou levantar para usar como juízo meu uma nação pagã, um povo ímpio, um povo mau. Que resposta, hein, irmãos? Vocês pensam que vai diminuir? Vocês pensam que as coisas vão melhorar? Pelo contrário, vai piorar. Vai piorar porque eu preciso tratar com vocês. Porque vocês, não está escrito aí, já conjecturando na minha cabeça, vocês estão me adorando? Mas a sua adoração não é verdadeira. No outro texto, Deus vai dizer, vocês se aproximam de mim, me confessam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que resposta dura. Eu vou usar o ímpio como o meu juízo. E vou levantar os caldeus eram os babilônicos. E a Babilônia já tinha começado, a conquistar muitas nações. E depois ela veio a conquistar também a Síria, que dominava Israel, e depois também conquistou Israel. Então Deus fala, olha, eu quero dizer para vocês que eu ainda preciso corrigir vocês, porque vocês não estão me adorando, não estão me buscando de todo o coração. Não era a vontade de Deus, irmãos. Às vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, não é porque Deus quer, mas é porque Deus está vendo, irmãos, que nós não estamos confiando plenamente nele. Nós estamos confiando em nós mesmos, confiando no nosso braço. E a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja, estamos confessando a Jesus, estamos confessando a Deus, cremos em Deus, mas quando as coisas vão mal, quando as coisas não vão do jeito que nós esperamos, nós logo queremos abandonar a Deus, abandonar a igreja, abandonar, não dar crédito à sua palavra. E Deus aqui diz, olha, você vai ver, você vai olhar, você vai ficar maravilhado. Na verdade, você nem vai acreditar no que você vai ver. Porque você está esperando socorro, não é? Mas eu ainda vou trazer juízo sobre vocês. Porque os seus corações ainda não são totalmente meus. E foi isso que Deus fez. Às vezes, irmãos, a resposta de Deus não é como eu espero, como você espera. Porque se Deus, todas as vezes que nós clamarmos, fosse responder às nossas orações, como nós queremos, o nosso coração não seria dele. Como hoje de manhã foi dito aqui, Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, lá em João 20, 31, que não estão escritos no livro, na Bíblia. Depois, no 21, 29, vai dizer, 25, se fossem escritos, não haveria livros que caberiam todos os milagres e sinais que Jesus fez. Mas os que Jesus fez, esses que foram escritos na Bíblia,
foram escritos para que nós possamos crer em Jesus e, crendo nele, possamos ter vida eterna. E os sinais são para os incrédulos. Muitas vezes nós queremos sinais, mas os sinais que nós achamos que Deus deve dar. E aqui Deus fala, eu vou fazer um sinal, eu vou dar um sinal para vocês. Mas não é um sinal que vocês esperam. Não é um sinal de livramento das dificuldades. Pelo contrário, eu vou aumentar ainda mais. Para ver se vocês verdadeiramente me amam e confiam em mim. Por isso, ele vai dizer, meus caminhos não são os seus caminhos. Eu não ajo como você pensa que eu devo agir. Eu não ando pelos caminhos que você acha que eu devo andar. Meus caminhos são muito mais altos do que os seus. E Abacuque, irmãos, como nós, se indignou. Você já viu alguém dizer assim? Parece que depois que eu fui para a igreja, depois que eu criei em Jesus, as coisas pioraram. Eu achei que as coisas iam melhorar, mas agora estou tendo mais perseguição, estou tendo mais problema. Perdi até meu emprego, minha mulher está querendo me deixar, minha esposa está querendo me deixar. Agora só tem briga lá em casa. É isso que acontece, irmãos. Quando nós decidimos crer em Jesus e obedecer a Deus, não vai ser fácil, vai ter provações, vai ter lutas, vai ter perseguições. Mas nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. O profeta ficou indignado com a resposta de Deus. Olha o versículo 12, o que ele diz. Versículo 12 em diante, quando Deus disse, olha, eu vou levantar um povo ímpio. E eles vão vir, eles são maus, e eles vão vir sobre vocês. Mas olha o que o profeta então responde. Senhor, não és tu desde sempre o meu Deus, o meu santo? Interessante que ele faz uma declaração aqui no meio, né, dessa indignação. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo opuseste, tu que és a rocha, fundaste este povo para nos castigar, tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e o vexame, não podes contemplar. Por quê? Olha aqui o porquê. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Olha a indignação do profeta. Por que tu vai usar esse povo mau, Senhor? E não usar esse povo mau para castigar um povo que é um povo teu, um povo que o Senhor realmente libertou, salvou. Tu és santo, como que o Senhor pode estar contemplando isso? O profeta novamente volta a fazer uma queixa aqui com Deus. Como o Senhor pode usar um povo que é ímpio e só confia na sua própria força para nos castigar? Abacuque ficou chocado. E muitas vezes nós também vamos ficar chocados, irmãos, com a resposta de Deus, com as situações que muitas vezes nós passamos. Abacuque ficou chocado. Mas mesmo chocado, ele nos ensina um ensinamento maravilhoso,
que nós precisamos todos os dias aplicar na nossa vida. E você também deve tomar a mesma decisão. Abacuque, quando Deus disse, olha, não tem jeito. Ainda vai ter mais tempo de sofrimento. Então Abacuque diz, Senhor, sendo assim, não tem outro jeito. Eu não entendo, Senhor, mesmo os seus caminhos. Eu não posso mesmo compreender, Senhor, a altura dos seus pensamentos. Mas enquanto eu não compreendo, Senhor, enquanto isso não é me esclarecido, Senhor, eu vou fazer uma coisa. Eu vou me colocar, versículo 1 do capítulo 2. Eu vou me colocar de guarda e estarei sobre a fortaleza, me apresentarei e vou ficar vigiando para ver o que o Senhor vai falar comigo. Pôr-me-ei na torre de vigília e esperarei a resposta do Senhor. Irmãos, Abacuque nos ensina que por mais que as coisas ao nosso redor possam estar impossíveis de serem solucionadas, por mais que o sofrimento possa estar sendo aparentemente impossível de suportar, a Bíblia diz que Deus nunca vai deixar que nós passemos por situações que nós não vamos poder suportar, mas Ele vai nos dar o escape. E o profeta Abacuque conhecia Deus. Ele conhecia a Deus. Ele sabia os milagres que Deus havia feito no meio do seu povo. E por mais que ele não entendia a resposta de Deus, ele decidiu. Ele tomou a decisão de esperar o que Deus ia fazer. Falou, Senhor, eu não vou fazer nada. Não vou buscar ajuda de ninguém. Não vou correr de um lado para o outro, mas eu vou me colocar na torre. E vou vigiar. E vou esperar até que o Senhor envie o socorro para o seu povo. E essa também deve ser a nossa atitude todos os dias, irmãos. Jesus disse, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse para nós termos bom ânimo. Em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo. Precisamos lembrar disso, irmãos. Que nós estamos no mundo e no mundo nós sempre vamos ter aflições. Por causa do nome de Jesus nós vamos ser perseguidos. Por causa dos nossos pecados, muitas vezes Deus vai ter que tratar conosco. Porque Ele diz que Ele é um pai que corrige o filho que ama. E aqui Deus estava corrigindo o seu povo. Tem uma passagem que agora eu não lembro, que diz que toda correção no momento parece ser difícil. E é isso que estava acontecendo aqui com o profeta. Era uma correção de Deus para com o povo. Mas no momento é difícil entender. É difícil crer. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós esperarmos pelo Senhor, certamente Ele não vai nos deixar confundidos ou desamparados. É isso que nós precisamos crer. E foi isso que Deus respondeu para o profeta. Quando o profeta disse, Senhor, eu vou esperar. Eu vou esperar. Vou esperar a tua resposta. Quantas vezes, irmãos, nós nos sofremos ou padecemos porque nós não esperamos a resposta de Deus. Logo queremos tomar decisões,
Queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Queremos tomar nossas decisões segundo as nossas razões, segundo o que está no nosso coração. Mas nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia diz que agora não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 2. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. É isso que Abacuque nos ensina. Eu tenho um Deus que é um Deus de amor, é um Deus de poder. E eu vou esperar nele. Eu vou confiar nele. O Senhor responde para ele no versículo 2, do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, isso que é maravilhoso, irmãos. Quando nós vamos para o Senhor, Ele não nos deixa sem resposta. Por mais que a gente às vezes não entende a resposta de Deus, mas nós precisamos crer. E foi isso que Deus respondeu para ele. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábua, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Aqui Deus estava falando dos caldeus. Olha, eu te dei uma visão. Eles vão vir. Escreve isso para o povo. Aqui Deus não estava falando da salvação ainda. Ele estava falando ainda do juízo. Sobre os pecadores. Olha, fala isso que eu estou te falando. Que eu vou executar juízo. Que vai vir. Escreve para que todos possam ler. Até quem estiver passando, correndo, possa olhar e ver. Que Deus é um Deus justo. Que corrige quem ama. Espero porque vai acontecer. Mas aí ele diz uma palavra que é, realmente, eu creio que é a mais importante de todo o livro aqui. Que é no versículo 4. Eis que a sua alma se incha. E não é reta nele. A alma que incha não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 1,17, repetindo essas mesmas palavras. Eu não me envergonho do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Deus aqui disse, olha, apesar das lutas, das provações, apesar das dificuldades, aquele que realmente confiar em mim, aquele que esperar em mim, esse vai viver por essa confiança em mim. Esse não vai ficar desamparado. E a Bíblia tem vários textos, eu tinha separado lá, né, no Salmos 40, quando o salmista ali diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha,
e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, e o hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Esperei com paciência no Senhor. Era isso que Deus estava aqui dizendo para o profeta Abacuque. Quando Abacuque disse, Senhor, eu vou esperar. E o Senhor diz, olha, espera, mas tenha fé. Tenha fé em mim. Tenha fé nas minhas palavras. O choro pode até durar uma noite, mas se você confiar em mim, a alegria vai vir ao amanhecer. O apóstolo Paulo também tem essa confiança. Por isso ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque o Evangelho, na vida de Paulo, estava trazendo também perseguição, estava trazendo luta, estava trazendo desprezo, estava trazendo sobre o corpo dele muito sofrimento. Mas ele disse, apesar de todo o sofrimento, de toda a provação, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que Deus aqui está falando para Abacuque. Se você crê em mim, se o meu povo, apesar de estar passando por essa situação, se eles se voltarem para mim, se eles realmente crerem em mim, eles vão viver por essa fé. Eles vão viver por essa fé. Eles vão viver pela fé. Então a resposta de Deus, irmãos, para o profeta é essa. Confia em mim. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas lutas, suas dificuldades. Mas Deus está dizendo para mim, para você nessa noite. O justo viverá pela fé. E Paulo diz, é a fé em Jesus. Aqui era uma promessa. Uma promessa daquilo que Deus ia fazer. Paulo já confessa sobre a promessa cumprida. A salvação já veio. A libertação já veio. E essa salvação, essa libertação desse mal e desse mundo mal é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo de Israel ia perecer ali, um castigo, um sofrimento, mas Deus disse, creiam em mim, confiam em mim, porque para aqueles que confiam em mim, aqueles que confiam em mim, não vão perecer, mas vão viver. Porque a fé em mim e a fé em Jesus nos traz a vida e nos traz a paz. E foi isso que aconteceu com Abacuque. Quando Deus disse para ele que era preciso viver pela fé, então, e aí não só Deus disse que é preciso viver pela fé, interessante que Deus fala, ó, o justo viverá pela fé, mas Deus também mostra para ele a consequência daqueles que não confiam nele. Nos versículos depois aí do versículo
6 em diante, no capítulo 2, você vai ver que tem 5 ais ali. Deus fala, profeta, olha, o justo vai viver pela fé, mas eu quero dizer uma coisa. Confia em mim, confia nas minhas palavras. Porque aqueles que não confiam em mim, os 5 ais é isso. Aqueles que confiam na agressão, aqueles que confiam na violência, aqueles que confiam no orgulho em si mesmo, aqueles que confiam na sua força e praticam o mal, aqueles que confiam nos ídolos, eles vão perecer. Você pode olhar aí, os 5 ais. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo-te a tu e a muitos povos. Pecaste contra a tua alma. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para fogo, e os homens se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, e se embebeda para poder ver a sua nudez, será farto de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. E vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá. E a destruição dos animais ferozes os assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o artífice? A imagem de fundição, que ensina mentira. Ai daquele que diz ao seu pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, e calem-se diante dele toda a terra. Quando Deus deu essa palavra para o profeta, pode confiar em mim, profeta, e fazer a minha vontade, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, porque aqueles que não fazem a minha vontade, eles sofrerão em si mesmo a consequência da sua incredulidade. Quando Deus responde ao profeta, então o profeta faz uma oração. Uma oração de decisão. Capítulo 13. Então agora nós podemos entender o contexto do porquê o profeta Abacuque vai dizer lá do versículos 17 em diante. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa declaração, irmãos, de confiança em Deus, ela é fruto de um relacionamento com Deus. O profeta buscou esse relacionamento com Deus. Colocou diante de Deus as suas inquietações, as suas dúvidas, e Deus respondeu às suas inquietações. E o profeta,
ele não duvidou de Deus. Ele confiou no Senhor. E essa é a decisão, irmãos, que nós também precisamos tomar todos os dias da nossa vida. Que por mais que esse mundo esteja nos atacando para nos destruir, para nos matar, para nos roubar, que é isso que Jesus disse que Satanás veio fazer, matar, roubar e destruir. Nós temos que entender isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é principados e potestades. E às vezes nós queremos lutar com nossas próprias mãos. E o Senhor diz ali que não era para eles lutarem, porque a salvação viria dele, e a salvação é para aqueles que confiassem nele. Então nós também precisamos ter esse relacionamento com Deus. Reconhecer quem é Deus. O profeta reconheceu. Versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aqui mais um ensinamento. Ouvi a palavra e temi. Muitos têm ouvido a palavra de Deus. Muitos até têm pregado a palavra de Deus, mas não temem a Deus. Continuam andando no pecado, andando na iniquidade, confiando em si mesmo. Mas o profeta diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. E aí ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na sua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. É isso que nós precisamos, irmãos. Pedir ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra cada dia na minha vida, para que eu não me envergonhe do Evangelho, para que eu não me envergonhe de Jesus, para que eu não tenha medo de sofrer por Ele. Aviva a tua obra em nossos dias. Precisamos, irmãos, desse avivamento. E esse avivamento é pela palavra. O profeta Abacuque estava precisando de um avivamento. E ele foi à presença de Deus. E Deus deu uma palavra para ele. E aí ele então glorificou o Senhor. E decidiu: ainda que tudo não dê certo, ainda que tudo vá mal, ainda que eu morra, vou confiar no Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar perecer. Ele vai me fazer voar sobre as alturas, andar como a corça. Irmãos, que Deus possa realmente estar trazendo esse avivamento para a sua igreja em nossos dias. O avivamento é a vida de Cristo. E a vida de Cristo nos afasta do mal, da iniquidade. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama e que, ó Deus, disse: não te deixarei, jamais
te abandonarei. Oh, Pai, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, pensamos que o mal está vencendo, que o mal está, ó Deus, dominando, mas a Tua palavra nessa noite, Pai, deixou bem claro, Senhor, que nada acontece neste mundo, Senhor, sem a Tua permissão, meu Deus. E se muitas vezes, Senhor, nós temos visto o mal, Senhor, prevalecer, é para que nós possamos nos lembrar do Senhor. E lembrar que o Senhor não tem parte com o mal. O Senhor é santo, como o profeta disse. O Senhor é santo. O Senhor é santo. E nós precisamos também estar em santidade, Senhor. Pedro disse, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a confiar e a crer cada dia mais no Senhor. Aumenta a fé no nosso coração, porque reconhecemos que estamos no mundo, Senhor, e temos tido muitas aflições, mas nós cremos também, Senhor, que o Senhor está em nós. E pela fé em Jesus, nós também estamos nele. E assim como o Senhor o ressuscitou e o glorificou, assim também nós cremos, ó Pai, que nós também ressuscitamos com Ele e seremos glorificados juntamente com Ele no dia da sua vinda, Pai. Somente te pedimos, ó Pai, ajuda-nos cada dia mais a confiar no Senhor, porque o Senhor já deu prova, Senhor, do quanto o Senhor nos ama, dando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Não deixe, Senhor, que nenhuma incredulidade ou iniquidade se apodere de nós, mas aumenta a fé a cada dia nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.